Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Você está bem? Glória a Deus. Um pouquinho frio, né? Mas faz parte. Amém? Glória a Deus. Então, hoje eu quero compartilhar bastante coisas com você. Então, já vou entrar direto aí na mensagem, para que a gente não perca nenhum tempo, nem nada, para que possamos receber tudo que Deus tem para nós nessa noite, amém? Então, nós estamos falando sobre... Eu queria que deixasse a imagem do banner, por favor. Se puder deixar o banner aqui para mim. Glória a Deus. Para a gente compartilhar um pouquinho depois sobre essa imagem. Estamos falando aí sobre os vencedores improváveis. E vou falar um resumo para você do que nós temos falado essas quintas-feiras. Mas eu espero que você ouça, porque eu vou falar só um resumo, mas tem muita coisa da qual eu não vou falar agora, tá bom? Então, eu vim falando sobre que éramos improváveis, né? Todos nós não nos víamos e não éramos mesmo as pessoas, né, mais habilidosas, mais talentosas, mais eloquentes. Nem nós confiamos em nós mesmos, não é isso? Talvez, se eu perguntar para você, tenho certeza, se você perguntar para mim, eu falo, jamais eu escolheria eu mesma. Mas Deus te escolheu e me escolheu. Amém? E isso deve ser motivo de alegria para nós, irmãos, e valorização. Porque Deus nos chamou. Então, de fato, nós éramos improváveis. Mas uma vez que fomos chamados por Cristo, uma vez que você aceitou o senhorio de Jesus, você tornou hoje a pessoa provável. Por quê? Porque entre um ímpio e você, para Deus usar, quem Deus vai usar? Você. Porque você é o filho, você é obediente, não é isso? Não é porque você é melhor do que a outra pessoa, mas é porque Ele sabe que pode contar com você. Então, se Deus quiser prosperar alguém na terra para investir no reino de Deus, se você acha que Ele vai prosperar o traficante, Ele vai prosperar o seu filho. Porque Ele sabe que eu e você vamos investir numa boa terra, nas missões, naquilo que Deus nos chamar. Se Ele precisar alcançar alguém que mora do seu lado, Ele vai usar a vizinha que não conhece Ele, ou Ele vai usar você. Ele vai usar você que conhece Ele, que sabe o Pai maravilhoso que Ele é. E que aquela vizinha, aquela pessoa que mora ou trabalha com você na empresa que você está, não conhece. Então, hoje você é a pessoa improvável para que Ele use aonde você está. Por isso que eu falei, gente, eu não estou falando só de chamada, eu estou falando no geral da sua e da minha vida. Porque aonde você pisar a planta dos seus pés, você vai lá declarar o reino de Deus. Você vai falar do louvor ao Senhor todo dia. Você vai alcançar vidas para eles, no seu trabalho, na escola, na faculdade, na rua, no passeio, na viagem. Não importa. Se você está lá, você é a pessoa provavelmente que Deus vai usar. Ainda que talvez o mundo olhe para você no meio daquela e você, de repente Deus te leve em algum lugar de muita excelência, de muita grandeza, de pessoas muito eloquentes, e você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que já aconteceu comigo? Perto de todo mundo, eu sou a menor da minha tribo. O que eu estou fazendo aqui? Mas sabe, irmãos, Deus vai usar você lá naquele lugar. Talvez você se ache o improvável daquele lugar, mas é por isso mesmo que Deus vai usar você. Para confundir aqueles que se acham sábios. Amém? Então, o mundo talvez possa te ver, talvez em algum lugar como um improvável. Não tem muito estudo, não tem muito isso, ou muito aquilo, ou não tem o perfil que eu gostaria. Mas não importa como o mundo te vê, importa como Deus te vê. Amém. E como você mesmo tem que se ver dentro da ótica de Deus. Porque não adianta Deus te ver tão grande, tão feito da forma que Ele te fez, com tanta grandeza e possibilidades. E aí você mesmo se vê tão pequenininho, tão fora do projeto, que quando Deus chama, você fala, não, Senhor, não é eu, deve ser meu irmão. Então, Deus te vê como um provável. Você precisa começar a se ver. Poxa, se eu estou aqui, então eu vou estar acessível para que Deus possa me usar. Amém? Porque você é esse provável hoje para o uso do Senhor. Você é propriedade exclusiva de Deus para quê? Para o uso dele. Não é isso? Então, quem pode usar você é só o Senhor. Então, fique livre. Se lembra? Eu falei um pouquinho sobre várias coisas, inclusive sobre isso. Está livre e disponível para que Deus possa usar você em qualquer lugar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, Ele quer fazer você prosperar, para você ser generoso por onde você passar. Porque quando você é generoso, você não demonstra você demonstra o reino da qual você faz parte.
você demonstra o rei a qual você serve, que é generoso, seu pai. Amém? O mundo pode até te ver, como eu disse, improvável, mas não se veja dessa forma. E eu queria que você lembrasse um pouquinho dos discípulos. Eu acredito que na época deles, as pessoas olhavam eles como os improváveis. Eles não eram tão cultos, letrados. Eles não eram ensinados ali nas leis totais. E talvez olhassem para eles e dissessem, esses meninos, porque eles eram jovens. Mas foi eles que Jesus escolheu. Foi esses 12 e alguns outros, da qual a palavra não fala, mas a Bíblia fala que multidões seguiam Jesus. São as pessoas da qual Jesus chamou. Então, se você olhar, ler a sua Bíblia, você vai ver os discípulos, e você olha para eles e você fala, nossa, que bom. Porque se Jesus escolheu homens simples como eles, mas que se tornaram poderosos na terra, e até hoje você fala de Paulo, Mateus, Tiago, João, Pedro, Deus pode usar eu e você também. Amém? Amém? Pescadores, mas tinha um coração pronto para servir. Tinha um coração desejoso de conhecer o Messias. Você tem um coração desejoso de caminhar com o Messias? Porque conhecer você já conhece. Você já é filho do Deus Altíssimo. Agora precisamos continuar caminhando com Ele. Amém? Então eu falei um pouco sobre suas limitações não limitam Deus. Se lembra? Então, se você acha que por alguma coisa que você não tem, alguma habilidade, isso não limita Deus. Também não limita Deus usar você porque você errou em algum momento na sua caminhada. Desde que você se arrependa e continue caminhando, né? Não fique naquelas mesmas práticas de erro, irmãos. Porque um verdadeiro filho não quer dizer que ele não vai errar. Quer dizer que ele vai se arrepender, se consertar e continuar a caminhada com o Pai. Amém? Então, Deus não muda de ideia porque um dia você errou. Ele continua te amando, ele continua com o mesmo pensamento antes de você ter errado, porque ele já sabia. Depois que você errou, ele continua te amando e ainda tem algo para você, especialmente para cada um de nós. Amém? Eu falei sobre a dependência total do Espírito Santo, os improváveis, né? Vencedores improváveis, ele depende do Espírito. Ele entende que não é ele sozinho, ou que ele tem habilidade, ou que ele sabe muito. Independente do conhecimento natural que ele tem, ele entende que ele precisa depender do Pai. E quanto mais ele cresce em alguma área, ou se destaca em alguma área da vida dele, mais ele se torna submisso, mais ele se torna filho, mais ele se torna filho no que sentido? Mas ele entende que depende de um pai, que ele precisa do pai dele, que ele sabe que é o pai dele que está promovendo, mais ele dá glória e honra ao Pai. Então, quanto mais se destaca em uma área, ele entende que ele depende de Deus. Amém? Ele não anda sozinho. Glória a Deus. Eu disse também que disposição para servir ao Senhor, porque não adianta ter talento, né? Ser chamado, mas sempre estar ocupado. Se hoje eu não posso, amanhã eu não posso, depois não posso, se eu não gosto, se eu não quero. Valorizar os pequenos começos, eu falei muito sobre isso. Não fazer nada de qualquer jeito ou relaxadamente. Falei sobre isso. E o ponto de partida é entender que fomos chamados, entender o que Jesus conquistou para você. Isso é fundamental, irmãos. Só saber o que é chamado é uma parte. Entender o que Jesus conquistou para nós, ou quem ele fez que não só o que ele conquistou, mas a posição que ele te colocou. Irmãos, é fundamental um cristão saber disso. Porque senão a pessoa fica patinando, perdido, em coisas da qual Deus já deu a ele. Amém? Deus é bom. Não depender do natural. E entende que não depende do natural, mas depende de Deus, tá bom? Eu falei sobre não se deixar enganar pelas artimanhas. Não sei se você lembra, eu falei algumas coisas de comparação, algumas coisas que o inimigo utiliza para paralisar um vencedor. Terminei a última ministração falando sobre constância e perseverança, e eu dei um exemplo de um corredor, se lembra? Que no final, você começa bem, mas às vezes no meio do caminho, no final, o cansaço começa a bater, e se a gente não está atento, a gente começa a diminuir o ritmo. E eu parei falando sobre isso, não diminua o seu ritmo, ao contrário, continue perseverando na mesma medida, correndo na mesma velocidade. E aí, hoje nós vamos falar sobre os vencedores improváveis, se tornam vencedores porque colocam seus olhos em Cristo. E Deus é tão maravilhoso que o louvor que nós cantamos,
Ele é o centro. E eu não sabia que o grupo de louvor ia cantar esse louvor. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 11, 26. Nós vamos ler esse texto. Quando eu falei sobre o corredor, para que você possa manter o ritmo, enquanto você abre aí, eu vou falando, Hebreus 11, versículo 26, eu queria colocar isso. Para que você possa manter o ritmo, você precisa de um ingrediente super importante na sua caminhada, ou totalmente importante, é a sua fé. Só em fé você pode manter o ritmo da sua corrida até o fim. Então, Hebreus 11, 26 diz assim, porquanto considerou o pobre de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, está falando de Moisés, porque contemplava o galardão. Moisés olhava para a bênção que estava proposta. Continua. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Irmãos, nós precisamos permanecer com os nossos olhos no Senhor. Um improvável, ele se torna um vencedor. Por quê? Ou ele se torna um vencedor improvável. Por quê? Porque ele não tira os olhos daquele que o chamou. Ele não tira os olhos da corrida que ele está correndo. Ele não tira os olhos do chamado, da vocação. Ele não tira os olhos de Cristo. Amém? Independente do que esteja acontecendo, ele permanece em fé. Quando faltar estrutura, incentivo, finanças, continue mantendo a sua fé. Não importa o que está acontecendo, irmão, você não vive pelas suas emoções, você não vive pelos seus sentimentos, você não vive pelo que as pessoas acham, pensam ou falam, você não vive pelo sistema do mundo, se está lá em cima, se está lá embaixo, você não vive pelas coisas naturais. Você deve aprender a viver pela sua fé. Sua fé não é a fé do seu irmão, não é a fé do seu marido, não é a fé da sua igreja, do seu pastor, do seu companheiro, melhor companheiro de trabalho. Irmãos, você vive da sua fé. Nem um filho vive da fé de um pai, nem um pai vive da fé de um filho ou de um irmão. Por mais que você possa admirar alguém, você precisa usar a sua fé. Fé pessoal. Você pode incentivar outros, você pode até aguçar o desejo em pessoas, mas cada um tem que usar a sua própria fé. Amém? Glória a Deus. Então a fé, ela abre portas, ela é a chave que abre as portas que você precisa. A sua fé precisa dar forma às suas palavras, e as suas palavras darão forma ao mundo que você viverá nele. Você leu isso no livro do Charles Camps. Quem leu o livro? Charles Camps também diz assim, elas criaram uma imagem dentro de você, as suas palavras. Fé está muito associada, irmãos, ao que você fala. Amém. Por quê? Porque fé é aquilo que está no seu coração, e a boca fala do que o coração está cheio. Então, você e eu precisamos estar com o nosso coração cheio de fé, para que as nossas palavras saiam em fé, para que você e eu desfrutemos daquilo que nós mesmos desejamos. Amém? Glória a Deus. Não falta nada quando Deus é tudo que você tem. Amém. Deus é bom. Glória a Deus. Eu vou repetir isso. Não falta nada para você, irmãos. Nem finanças, nem habilidades, nem amigos, nem família, nem dinheiro, nem saúde, nem estratégias, nem habilidades. Não falta nada quando você tem o Senhor. Porque Ele te dá tudo o que você precisa, no tempo certo e na hora certa. Davi, eu quero dar o exemplo, ele venceu Golias sem a ajuda de estratégia humana. A estratégia humana era a armadura, eram as ferramentas, ou a arma, a espada. Essa era a estratégia humana. Mas ele não precisou disso, porque ele tinha um Senhor. Ele sabia a quem ele pertencia. Fé, confiança e dependência de Deus foi o que ele usou. Amém. Glória a Deus. Vencedores improváveis são fiéis, mesmo sem saber, ou mesmo sem ver ou saber exatamente tudo que precisa. Às vezes a gente chama alguém para fazer algo. Fulano, queria que você estivesse aqui. Para quê, pastor? A que horas? Que dia?
Um vencedor improvável, ele só, eis-me aqui. São humildes e recebem correção. São semeadores. E eu falei semana passada sobre o Pedro e o barco, você se lembra? É uma semente. Hoje eu estava lendo a Bíblia e eu li uma passagem que eu achei muito, muito legal. Eu falei, nossa, que legal. Jesus precisava fazer a última ceia. Você se lembra, quem já leu essa passagem? E aí Jesus falou assim, ó, para os 2 discípulos, você vai preparar a ceia para mim. Aí eles, onde o senhor quer que eu prepare a ceia? Jesus falou assim, ó, você vai encontrar um homem que vai estar vindo com um cântaro e você segue ele. Aonde ele entrar, você vai, entra e você diz ao dono da casa, o mestre precisa fazer a ceia. E o dono da casa vai te mostrar no outro andar o lugar. E deixa eu te dizer, a Bíblia ainda fala que o lugar era mobiliado. A sala era mobiliada. Eu falei, uau! Alguém prestou uma sala para Jesus. Não, você não entendeu. Você pode emprestar a sua casa. Você pode emprestar o seu carro. Você pode emprestar qualquer coisa para ele. Será que você está disponível para isso? E eu fiquei feliz, que eu falei, nossa, Senhor, eu já fiz isso. Sem saber. Aí eu fiquei lembrando, eu falei, meu Deus. Eu lembro que uma vez eu estava limpando a casa, e eu gosto muito de lavar. Coloquei tudo para o alto, o sofá em cima do outro, as cadeiras em cima da mesa. E aí, quando eu estava na maior faxina, alguém me liga, Vanessa, tu está em casa? Eu estou. Não, eu preciso ir aí, estou indo aí. Tá bom. É uma pessoa que eu amo muito, admiro muito, e essa pessoa chegou na minha casa, e eu, meu Deus, minha casa toda bagunçada. Não dava tempo de tirar as coisas de onde estava. Já estava tudo revirado. E aí a pessoa chegou e falei, senta aí, seja bem-vindo, desculpa, é que estão fazendo faxina, uma bagunça. Essa pessoa só entrou, chorou, me abraçou, orei com ela, e depois ela ligou para o esposo, o esposo dela veio buscar e ela foi embora. Irmãos, eu só fiz isso. Eu não preguei para ela, porque até falei, dela sou a menor da minha casa, da minha tribo. Eu só fiz isso. Eu falei, obrigado, Senhor, pelo privilégio. Talvez você já entregou a sua casa ou abriu a sua porta para uma oração. Talvez você já entregou a sua casa para fazer uma célula. O povo gosta de, acho que na minha casa, quando estou fazendo faxina. Outra vez estava do mesmo jeito a minha casa. Aí veio passa uma conhecida que estava indo na casa de outra. Ah, eu precisava falar com você. E aí sentou e falou um monte de coisa. Ela estava passando um monte de problema. E eu, meu Deus, a minha casa toda bagunçada. Você olha o que fazer o gabinete. Eu não era... na verdade, ela nem era cristã. Mas ela gostava de conversar algumas coisas. Glória a Deus. E eu fiquei, poxa, Senhor, obrigado. Tem coisas que nós podemos emprestar. E às vezes, irmãos, a gente fala assim, mas a minha casa não está tão bonita. Ai, a minha casa não está com isso, a minha casa não está aquilo. E você perde a oportunidade de semear no reino. De Deus mudar a sua casa. Porque você não quer receber alguém por vergonha de alguma coisa. Sabe, irmãos? Deus não está preocupado com a sua casa como ela é. Ela quer saber se você está disponível a entregar aquilo que Ele te pedir do jeito que tiver. E as mudanças que forem necessárias, Ele vai fazer. A primeira vez que a gente fez uma célula na casa que eu morava, minha casa não era... Ao contrário, eu estava começando ainda. A gente morava lá no fundo do quintal da minha mãe, num terreno à parte, a gente tinha construído, a gente não tinha terminado a construção ainda. Mas foi ali que nós começamos a fazer células. Na verdade, meu pastor, na época, pediu, a gente abriu a casa do jeito que estava, com os meios móveis que tinha, porque eu não tinha a casa pronta, então não tinha móveis todos. Mas o Senhor usou assim mesmo. E a glória e a honra é dele. Eu só estou compartilhando para que eu não fale de ninguém, fale daquilo que Deus tem feito na minha vida. Então, você pode emprestar. Você pode semear. Talvez você pense que semeadura é só dinheiro, não é não. Amém? Eu lembrei também de um garoto, que a Bíblia fala que tinha 5 pães e 2 peixes. Quem ia imaginar que um garoto ia ter isso? Ou que esse lanche, vou dizer assim, alimentaria a multidão. Ou você acha que ele se pensou, não, hoje eu vou levar isso porque Jesus vai usar isso. Não,
improvável, irmãos. Mas até Jesus voltar, vão se falar da semente desse garoto. Ainda que a Bíblia não fale o nome dele. Porque a honra e a glória é de Cristo. Amém? Mas alguém foi participante, teve a alegria de dizer, cara, eu fui participante. Amém? Glória a Deus. Vencedores improváveis são semeadores. Mesmo sem ver ou colher na hora, eles semeiam. Porque entende que semeaduras levam tempo. E aí tem o texto de Eclesiastes, eu não vou ler porque eu tenho muita coisa para compartilhar. Eles entendem que sementes de diversas espécies são plantadas ao mesmo tempo, mas a colheita é em tempos diferentes, e você vai ver isso aí lá no livro também, Substância das Coisas. Se você leu, você vai ver esse trechinho aí. Às vezes não plantamos as sementes com antecedência suficiente para que a colheita surja quando precisamos. Então, um vencedor improvável, ele está sempre semeando. Ele não está preocupado com a colheita, porque ele sabe que a colheita é certa. Então, ele sabe que precisa semear e sementes boas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Movimentos. Pois algo acontece quando estamos em movimento. Esteja sempre se movimentando. Esteja sempre disponível. Esteja sempre atento. Esteja sempre servindo. Esteja sempre semeando. E você vai ver as coisas acontecendo. Desistência ou perca de ânimo não vem de repente, mas são sugestões a conta-gotas que o inimigo faz. O inimigo ele usa muito o tempo, e se a gente não está percebido, a gente vai nessa artimanha dele. Uma vez ele te dá uma sugestão e você rebate. Não, isso aí não. A segunda vez ele dá a sugestão e aí a gente já pensa na hipótese. Só faltar um dia na igreja não tem problema. A terceira vez, ele dá a sugestão, e aí pode ser vários tipos de sugestões. Eu estou falando de igreja, mas pode ser no seu trabalho, fazer de qualquer jeito, afinal de contas, não é para mim mesmo, não é meu trabalho, não é meu dinheiro, não é minha empresa. Glória a Deus, Deus é bom. Às vezes ele dá uma sugestão e a gente começa a negociar com ele. Bem que se eu fizer assim, ou não, se eu não fizer assim. Ou se eu só der esse clique, só uma vezinha. É só um joguinho. Afinal de contas, né? Agora é a internet. Porque o diabo ele só muda a estratégia, mas o pecado continua sendo pecado. Jogatina, prostituição, continua sendo pecado. Não importa se é virtual ou se é presencial. E aí a gente, às vezes, começa também a justificar algumas sugestões que ele dá, né? Não, eu vou fazer isso por causa disso, por causa daquilo, porque, afinal de contas, todo mundo faz errado mesmo. E aí a gente começa a justificar. Cuidado. Vencedores improváveis não cedem a essas coisas, amém? Glória a Deus. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba cedendo. Então, eu peguei um exemplo de Eva. Primeiro, o diabo vem com uma sugestão para Eva, e Eva conversa com a serpente. Isso é já um debate, já é uma hipótese. Mas, no final das contas, o que acontece? Ela cede. Ela come do fruto. Mas eu também lembrei de Noé. Deus também deu uma instrução para Noé. O mundo também estava, vou dizer assim, de ponta para baixo. Cabeça para baixo, né? Mas Noé decidiu não ceder às propostas, às injúrias, às brincadeiras maldosas ou as situações que se levantaram na época dele. Porque ele teve que passar um tempo, irmão, construindo a arca, não foi de uma hora para outra. E você acha que esse tempo em que ele passou, o que Noé deve ter ouvido? Não foi um dia ou dois, como eu e você, ou uma semana. Foi muito tempo. E durante esse tempo, eu tenho certeza que várias propostas, sugestões, surgiram para Noé. Parar, desistir, desanimar, achar que era bobeira, loucura dele. Mas Noé ficou com a palavra, ficou com aquele que chamou. Noé permaneceu firme, com a visão em Cristo. Não tirou os seus olhos do autor e consumador da fé dele. Independente do que as pessoas achavam.
Então, não perca o ânimo, não desista. Não deixe o inimigo usar o tempo contra você. Use o tempo a seu favor. Amém? Glória a Deus. Fique com o que Deus disse. Não importa o tempo que está passando. Amém? Se Ele diz, vai acontecer. Em Apocalipse 2:7, o versículo diz assim, o final. Ao que vencer. Você já leu isso lá em Apocalipse? Ao que vencer. Ao que vencer. Isso quer dizer, persevere, porque há um tempo. Esse tempo de espera, irmãos, não pode desanimar, não pode esmorecer. É perseverar em fé. Fé é a linguagem do cristão na terra e no céu. Amém? Abraão e Sara, em seu corpo amortecido, e ela era estéril. Duas impossibilidades, não é isso? Você acha que eles não pensaram em desistir? Ou não tinha vindo um desânimo sobre eles? O que era mais importante naquela época, irmãos, era ter filhos. Porque era descendência. E eles não podiam. Mas quando a impossibilidade humana se encontra com a provisão divina, é vitórias improváveis. Então, quando você pensa, não tem jeito, uau, você chegou no lugar certo para colocar diante daquele que pode todas as coisas. E aquilo que parece ser improvável, não há nada impossível para Deus. Lucas 1:37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você deveria ficar mais empolgado com isso. Porque toda vez que Deus te dá uma palavra, não importa o tempo, ela vai se cumprir, porque não há impossíveis. Ainda que você pense, é impossível, já passou o meu tempo. Ou é impossível, já não tenho esse recurso. Mas o Senhor procura pessoas que possam crer, mesmo diante de situações improváveis. Por isso você e eu precisamos permanecer em fé, irmãos. Porque mesmo que a situação pareça improvável, eu e você precisamos continuar crendo, precisamos continuar confessando, precisamos continuar chamando a existência, precisamos continuar louvando ao Senhor, mantendo os nossos olhos fixos no Senhor, mantendo a sua fé no autor e consumador da sua fé. Colossenses 3, do 22 ao 24. Pode colocar, por favor? Colossenses 3, 22 a 24. Pais, 3, 22. Servos, obedeceis em tudo o seu Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazeis de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Se lembra de não fazer relaxadamente? Bora lá. Ciente de que recebereis do Senhor. Então, não fique esperando das pessoas, irmãos. Ainda que as pessoas sejam gratas ou não, não é delas a sua recompensa. Recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Vencedores improváveis colocam os olhos no Senhor, e é por isso que eles não desistem. Porque eles não estão olhando se o irmão do lado está fazendo ou não está. Eles não estão olhando se o irmão, ou o pastor, ou o seu patrão, ou o seu amigo vai te agradecer ou não. Eles estão olhando para o autor e consumador. Eles estão colocando, entendendo que eles estão servindo a Jesus. Se o irmão dizer obrigado, ele está servindo a Jesus. Se o irmão não falar nada, eu estou servindo a Jesus. Porque eu não quero um tapinha das costas dizendo obrigado. Porque a Bíblia fala que eu já recebi meu galardão. Eu quero sim, eu vi servo bom e fiel. Mas de Jesus. Então, olhe para o Senhor. Fixe seus olhos nele. Amém? Pessoas se tornam vencedores improváveis porque fixam os olhos na recompensa futura. Nós lemos lá em Hebreus. Improváveis se tornam vencedores porque põem os seus olhos em Deus e sabem que só Deus tem o poder e tudo que é necessário para que nós possamos cumprir a missão que Ele nos deu. Essa missão é em qualquer lugar que você for. Lembre-se disso. É importante você se lembrar. Glória a Deus. Onde os nossos olhos estão, irmãos, e principalmente no momento de pressão, fala muito do poder de influência que está sobre nós. Se no momento de pressão os teus olhos saem do Senhor e você coloca em qualquer coisa, dinheiro, finanças, pessoas, empréstimo, socorro não sei de onde, irmãos,
Isso revela qual é a influência que está sobre nós. É na hora de pressão que os seus olhos precisam permanecer no lugar certo. Amém? Diante do Senhor, que é galardoador. Amém? Deus, Ele é galardoador dos que o buscam, e não dos perfeitos ou autossuficientes. Amém? Glória a Deus. Eu gosto de um evangelista, com meu esposo que sempre fala, eu lembrei disso. Ele disse assim, eu acho que eu acertei, vamos lá. Meu negócio é falar de Jesus, não é isso? E o meu trabalho é para manter o meu negócio. Eu não lembro o nome do evangelista, de repente o pastor sabe, depois ele te fala. E acho interessante essa fala dele, porque, irmão, se eu entender, e você também, que o nosso negócio é falar de Jesus, aonde você for, você vai falar de Jesus. E o meu trabalho? É lá que você vai falar de Jesus. É só para manter o seu negócio. Você está lá só para falar de Jesus para alguém, irmão. Você não está lá só para ganhar dinheiro, não. Então, às vezes, a pessoa pensa que está lá só para ganhar o dinheiro, então eu não posso aqui pregar para ninguém. Não estou falando para você usar o tempo do seu trabalho para pregar, não. Mas a sua vida precisa pregar. Então, seja onde você pôr a planta dos pés, você está lá para falar isso, para falar de Cristo, ou demonstrar nas suas atitudes, na sua excelência, no seu modo de viver. Amém? Glória a Deus. Então, fica mais fácil se a gente entender que não é só na igreja, que não é só quando eu estou escalado. É sempre, em qualquer lugar. Em todo lugar. Se eu estou trabalhando hoje lá em Santos, ou numa empresa, ou para mim, ou vendendo um cafezinho na rua, não importa. Se eu estou em viagem, se eu estou de férias, se eu estou a passeio, não importa. Ou lá, ou cá, é Cristo. Amém? Glória a Deus. Vencedores improváveis sabem a diferença entre religião e relacionamento. Não oram para obter coisas. Oram porque já possuem. Não fazem porque precisam. Fazem porque já receberam e são gratos. É por isso. Irmãos, quando você já é grato pelo que você tem, você não fica aí preocupado em ter. Você já tem, você já entendeu. Mas eu não estou usufruindo, não importa, é meu. E eu sei que vai se manifestar em meu favor. Amém? Glória a Deus. Isso aqui eu vi no livro e eu queria ler para você. Um dia alguém perguntou, o escritor diz assim, o escritor escreveu assim, um dia alguém me perguntou se eu gostaria de ser um homem rico. Expliquei para ela que ninguém tem como desejar ser algo que já é. Tudo é uma questão de natureza. Você nunca vai desfrutar de algo por fora que não seja real por dentro. Então, eu vou te explicar. Ei, você já é rico. Você já é abençoado. Você já é próspero. Você já é saudável. Você já tem seu nome no livro da vida. Você já é filho. Então, você não precisa orar pedindo essas coisas. Se você entender o que Cristo fez por você, irmãos, você só vai agradecer. Você só vai retribuir. Você só vai ajudar. Porque você já é. Você não vai ficar perdendo tempo ou preocupado com coisas. Porque você já tem o dono, o autor, aquele que tem tudo para te dar. Entenderam? Então ele disse, eu já sou. É uma questão de natureza, é uma questão de entendimento. Ela não precisa fazer força. Ela entendeu o que ela é. Eu sou filha. Então, não importa o que o mundo possa falar, irmãos. Eu continuo entendendo. Eu sou filho. Não importa o que eles vão ensinar de errado. Eu entendi. Eu sou curado. E não importa o relatório negativo que vir. Eu vou continuar declarando o que a Bíblia diz. Eu entendi. Amém? Glória a Deus. Improváveis se tornam vencedores porque entende que é uma questão de natureza as suas vitórias. Elas vão te encontrar, você não precisa ficar correndo atrás de bênção. Você não precisa ficar correndo atrás de profecias, irmãos, elas vão te achar. Porque quando Deus quiser falar com você, ou se Ele não enviar alguém, Ele vai falar direto com você em sonhos, visões, revelações, do jeito que Ele achar melhor, mas sabe, Ele vai te encontrar. Amém? É por causa da vida dele em nós. E não andam em vanglória. Eles não se afastam da fonte. E não importa o que passam, continuam ligados na videira. Então, irmãos, não se afaste daquele que te mantém vivo.
E quando eu estou falando de vivo, não é vivo porque você está em pé, é vivo por dentro. Porque tem muita gente de pé, dentro da igreja e fora dela, que está morto. Glória a Deus. Deus é bom. Então, não se afaste, não é deixar de congregar, que faz uma pessoa por dentro esmorecer na fé. É deixar de ter relacionamento. É deixar de ter comunhão. Glória a Deus. Amém? Eu queria que colocasse o banner aí, eu falei, né? E eu queria que você olhasse um pouquinho para esse banner. Eu e a Júlia estavam conversando um dia desse sobre esse banner. Eu achei fantástico. Porque eu não dei o banner para eles, mas graças a Deus o Espírito Santo habita nos meus irmãos. E eles que criaram esse banner. E aí eu queria que você olhasse, e eu anotei alguma coisa. Vou dizer assim, tá? Essa pessoa que está aí, ela está representando aí um vencedor improvável, certo? Ele entende que ele foi chamado, certo? Ele sabe que ele está revestido, ele está de armadura, certo? Eu achei interessante, a Júlia que me abriu os olhos para isso, que ele não tem uma espada. Ele está com uma armadura de guerra, né? Para ir para uma, mas ele não tem uma espada. Ou armas naturais ele não vai usar. Mas tem algo interessante que ele está fazendo. Ele está prostrado diante do seu rei, ou diante daquele que o convocou. Porque ele sabe que não é armaduras naturais, ou armas naturais, ou armaduras, ou estratégias naturais ou humanas que vão manter a vitória, ou que vai dar vitória para ele. Ele sabe que não foi só o chamamento, mas ele sabe quem o convocou. E é por isso que um vencedor improvável, irmãos, ele está sempre em comunhão, em relacionamento. Que mesmo com habilidades, ou mesmo que o Senhor leve você para grandes lugares, que você possa dizer, uau, obrigado, Senhor, por estar aqui. Você jamais vai se desconectar. Você e eu devemos estar assim, prostrados diante do nosso Senhor. Diante de Cristo. Ele deve sim, irmão, ser o centro das nossas vidas. Você deve sempre lembrar, eu não devo usar estratégias humanas. Eu devo usar as estratégias divinas. E só tem um lugar de buscar estratégia divina. Ou na palavra, ou no Espírito. Na oração, no jejum, no louvor, na adoração, nas armas espirituais que você já tem, todos aqui já tem. E você vai precisar aprender a usar essas habilidades. Talvez você vai ser melhor num tipo de espada. E quando eu falo espada, um tipo de oração. Mas sabe, você pode se aperfeiçoar no louvor. Você pode se aperfeiçoar no jejum. Você pode se aperfeiçoar na leitura da Bíblia. São ferramentas que você e eu precisamos desenvolver durante a nossa caminhada. E isso vai nos fazer estar prostrado diante daquele que nos dá as vitórias. Quem deu a vitória a todos esses homens da Bíblia, irmãos, do Novo ao Velho Testamento, do Velho ao Novo Testamento, foi Cristo. Foi o próprio Pai que deu as vitórias. Foi o próprio Pai que deu cada estratégia para cada um deles que você lê. Então o segredo é estar nele. O segredo é se manter nele. Amém? E eu falei semana passada que eu ia compartilhar o que Marisete disse na reunião de pastores, uns 2 sábados passados. Porque quando ela estava ministrando, eu falei, nossa, que bênção. Ela está falando com um outro tempero, mas a mesma coisa da qual nós estávamos compartilhando aqui. E eu anotei, eu vou compartilhar com você, ela disse assim, honre a voz que te chamou. Eu falei, a primeira coisa que nós começamos esse ensino foi, você foi chamado. Disposição ao chamado. Seja consumido pelo seu chamado. Aí eu falei sobre isso. Você ouvir as ministrações, você vai ver. Ela deu o exemplo de Jesus. Não seja feita a minha vontade, lá no Getsemane. E depois ela falou assim, disponível quando ele não queria. Jesus não queria, mas estava disponível para obedecer. Quando estava sendo cuspido, rejeitado e crucificado. Ele não desistiu, ele permaneceu fiel ao chamado. Permaneceu constante e valorizou o que Deus tinha para ele. E aí ela disse assim, saia do controle, deixe Deus no controle. Isso ela estava pregando para pastores, irmãos.
E ela deu um exemplo de Isaías, que diz assim, eis-me aqui. E Isaías não procurou saber. Por quê? Para quê, Senhor? O que o Senhor está querendo comigo? Isso foi ela que disse. E a Bíblia mostra. Fidelidade, independente de qualquer coisa, ela disse. Independente de aplausos, independente de reconhecimento, seja fiel a Deus. Ainda vale a pena investir, mesmo diante de cansaço, sem vontade, vigie o seu chamado. Lembre-se, eu estou falando na sua vida no geral. Ela estava falando para pastores. Mas a gente está falando aqui do geral, aonde você planta a ponta dos seus pés, aonde você vive, na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança. Amém? Quando somos donos de nós mesmos, perdemos a direção do Espírito. Quando só fazemos o que a gente quer, a gente acha, o que a gente pensa. Não podemos demonstrar o nosso chamado se não estivermos servindo aos outros. Glória a Deus. Deus é bom. Irmãos, tudo tem a ver com pessoas. Porque Deus ama pessoas. Como o nosso irmão disse na reunião de diaconato, quem não estava, ele disse assim, se é importante para o meu pai, é importante para mim. Pessoas é importante para o seu pai. Então deve ser importante para nós também. E pessoas não só estão dentro de uma igreja, mas também estão. Pessoas estão aonde você vai. Aonde você vai? Pensa aí. Tem pessoas lá. E o improvável que Deus vai usar é você. O provável que Deus vai usar é você também. É você que Deus quer usar lá. E como eu disse, nem sempre você vai pregar. Talvez você não vai ter tempo para pregar, impor as mãos, jejuar lá, ler a Bíblia, pegar um versículo. Não. Você só vai ser você. Um verdadeiro cristão que vai estar lá. Que vai interceder, que vai dar um abraço, que vai dar um sorriso, que vai abrir uma porta, que vai deixar alguém chorar no teu ombro, que vai dizer simplesmente, ó, eu estou contigo, não está sozinho não. É você onde você estiver. Lembre-se, o seu trabalho é só para manter você lá, para que você possa alcançar lugares e pessoas aonde precisam. Uma pessoa que trabalha com, sei lá, em uma multinacional, ela precisa estar lá para alcançar quem trabalha nesse ramo. Como eu aqui vou poder alcançar alguém lá. Então, às vezes, Deus te promove para lugares, para empresas, para situações, para viagens, para várias situações, irmãos, que é só para você estar lá, porque você precisava alcançar alguém lá. Só que às vezes a gente quer desconectar as coisas, e lá a gente pensa assim, aqui não, aqui eu estou para passear, aqui eu estou para fazer tal coisa. Ou a gente só está viajando ali, distraído. Lembre-se, aonde você está, você é um agente do Senhor. Aonde você está, você pode resplandecer para a glória de Cristo. Porque quando você prospera nesse lugar que você está, as pessoas vão admirar, vão desejar e vão querer saber como é que você chegou aqui. Como é que você está nessa posição? Que eu sonhei tanto, que eu estudei, que eu batalhei, que eu fiz concurso. E você está aqui. Aí você vai poder dizer, o meu pai me trouxe. Meu pai abriu essa porta para mim. Meu pai me colocou nessa posição. Amém? E o nosso apóstolo, nessa reunião, ele falou, ele estava, e ele disse assim, é justo para com Deus, depois de tanta investida da parte dele em você, agora você desconsiderar, querer fugir ou desistir? E essa é a pergunta que eu deixo para você também. É justo para com Deus? Quando Deus te leva em lugares e você fala, não, aqui eu sou eu. Quando Deus quer usar você lá? Quando você é a pessoa que Deus quer, a ferramenta que Deus quer usar, para que o nome dele seja engrandecido? É justo ele te prosperar e você não querer ofertar no reino dele? Não, eu vou viajar, vou passear, vou investir nos meus negócios.
Entregar dízimos e ofertas? Ajudar naquele projeto? É justo? Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. É justo, irmãos? Deus é bom. Deus te levar em lugares. E aí, lá a gente passa como um agente secreto, afinal de contas, ninguém pode saber, né? Aqui. Glória a Deus. Isso é para a gente meditar. Aleluia. Glória a Deus. Isso foi o que o nosso apóstolo compartilhou conosco. E eu quero convidar você a ficar de pé e eu quero encerrar com essa pergunta, para que você medite sobre isso. Você é um vencedor. Você é mais que vencedor. Ele te chamou. Eu queria chamar o louvor para a gente cantar Jesus é o Centro mais uma vez. E eu vou encerrar com isso. A gente tem 5 minutos. Pastor, quer falar? Glória a Deus.